Então, no comecinho, antes da gente dar início à gravação, tava conversando com a turma sobre diferenças entre o formato algébrico e o algébrico geral. Tá? Aí nós trouxemos exemplos básicos, né, de duas instâncias e a generalização dela. Então, um somatório de distância aqui, né, dois exemplos, que seriam de uma formulação algébrica sem generalização. Aí a gente consegue condensar isso, né, através da notação de somatório e da parametrização dos dados, né, que representam aquela instância, através da parametrização e anotação de somatório. Fica bem mais enxuto. Aí a gente conversou um pouquinho antes. Peço desculpa que eu não estava gravando, então estou fazendo esse reapanhado aqui. Aí eu trouxe mais um exemplo, só que agora é para restrições, né? Então, em vermelho, a gente tem o que a gente chama de grupo de restrições, onde aqui a gente está forçando que o somatório de cada linha dessa seja 1, o que representa a ativação de uma única dessas variáveis que a gente está somando, né, para cada restrição. Então, para a restrição 1, só vai ter uma dessas variáveis de x1, 1 até x1, 6, né? x1, 1, x1, 2, x1, 3, x1, 4, x1, 5, x1, 6, igual a 1. Apenas uma delas vai ser ativada, né? E a gente vai fazer isso para cada índice i. Então, 2, 1, x21, x22, x23, x24, x25, x26. Aí depois, x31, x32, x33, x34, x35, x36. Até o último i, que é o 6. 611, 612, 61, 6, x61, x62, x63, x64, x65, x66. Isso na formulação algébrica. Aí, para generalizar, a gente faz, né? Primeiro a generalização da equação ou da inequação, né? Que aqui é uma equação. Então, mesma coisa que a gente fez antes, a notação de somatório, só usa a variável x e j, que a gente não tem parâmetro associado aqui, e indica que o somatório está no índice j. Né? Então, j pertence a jzão, e esse somatório tem que ser igual a 1. Só que essa primeira etapa a gente só fez a representação da equação. A gente precisa dizer que essa equação vale para qualquer i. Então, a gente põe, depois da escrita da equação, uma vírgula ou um ponto e vírgula e indica que o i está variando também, só que não está variando no somatório, ele está variando na restrição. Então, o i, né, essa equação vale, né? Ela vale para todo i pertencente ao conjunto isão que a gente definiu lá em conjuntos. Mas também pode ser escrito em uma vírgula sem esse para todo, i pertence a isão, ou a vírgula e a gente diz explicitamente qual é a variação do i. Então, o i começa no 1 e vai até o n, que a gente também definiu lá em conjuntos, ou n é o último valor que a gente definiu de n. Né? Se eu tivesse outro índice, por exemplo, j, e ele fosse diferente, né? Se ele tivesse cardinalidade diferente do conjunto que a gente disse que foi até n, aí seria m, né? M, N, O, P, né? Qualquer letra que fosse diferente para indicar que esses conjuntos têm cardinalidade diferente. Então, qualquer uma dessas três notações são válidas. O mesmo vale para a escrita dos somatórios, né?
essa notação já de indexação por conjuntos, igual está aqui, no lado direito, ou no lado esquerdo, igual a gente fez aqui embaixo, né? Os valores explícitos. Aqui, como o I e J tem a mesma cardinalidade, a gente começa no 1 e termina no N, começa no 1 e termina no N. Se tivesse cardinalidade diferente, teria que trocar, né, do N, por exemplo, para um M aqui, que não é o caso. Faz um apanhado do que a gente estava conversando antes. Eu vou limpar a tela para a gente conversar do padrão de resposta dessas questões. E a gente só conversou por alto. Deixa eu apagar. Eu vou deixar por escrito para vocês, porque também serve para AD de vocês. Então, como que é? Se o enunciado solicitar a formulação algébrica, aí eu vou botar aqui, né, entre aspas abertas, que são os dados que a gente conversou, né, uma instância específica para aquele problema. Né? O enunciado vem com os dados, né, que ele solicita, a escrita da formulação, que a gente chama, entre aspas, de aberta, mas vocês vão ver na literatura só a formulação algébrica. Então, quais são os campos que a gente solicita que constem na resposta, né? No arquivo de resposta, no caso da AD, ou na folha de prova das APs. Aí eu vou colocar eles aqui e a gente conversa sobre eles. Vamos lá. Conjuntos variáveis de decisão Deixa eu dar um espacinho. Acho que aqui tá bom. Função, objetivo. E por vezes a gente vai simplificar e vai chamar de FO. E restrições. Então, se a gente não solicitar generalização, são esses campos que a gente espera que constem na resposta de vocês, e é o que vai constar nos nossos gabaritos. Aí, um adendo, né? Nas notas de aula, a gente não apresentava o campo conjuntos. Né? Já entrava direto nas variáveis e as indexações eram feitas, né, por um índice auxiliar direto, já pressupondo, né, que já estaria na mente de vocês que há uma indexação feita a priori. Né? O índice I que eu usei, ele tem que estar indexado num conjunto Izão que representa alguma coisa nesse problema. Então, não tinha isso porque a gente adotava essa premissa de que já haveria essa interpretação, né, a priori. Então, por isso que lá nas notas de aula não tem conjunto. Acho que
eu não tenho certeza, mas se na generalização tinha, mas eu acho que também não tinha, não. Mas de uns tempos para cá, a gente passou a definir, né, explicitamente, porque facilitava as coisas, né, para vocês e para nossa correção também. Então, os conjuntos nada mais são que aquelas entidades que a gente associa, né, os índices auxiliares. Então, é o que eu costumo dizer que são os elementos mais primordiais do teu problema. Então, se a minha decisão, né, era de, por exemplo, o exemplo anterior, que era de distância. Então, eu quero posicionar alguma coisa em algum lugar. Né? Então, se eu quero posicionar algo em algum lugar, eu tenho que saber de onde eu estou saindo e para onde eu estou indo. Então, o Rafael tinha falado ali, ó, pode explicar essa parte com algum exercício? Pode ser com algum das notas de aula, mas eu vou dar exemplos simples, né, sem entrar com muito detalhe, que vocês vão ver como essas entidades vão aparecer. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse enviar uma quantidade de alguma coisa, né, do local A para o local B. Então, seria ter ponto A, ponto B, aí eu tenho vários outros pontos, mas aí eu tenho uma distância associada de A para B. Então, se eu quero enviar, eu preciso saber todas as distâncias que eu tenho, mas a minha decisão é de enviar, né, alguma coisa de A para B. Então, enviar, ele é a decisão que eu quero tomar. Então, se enviar de A para B, é de um ponto para outro, I e J. Então, o I e J que surgem, eles são o primeiro passo que eu tenho que tomar nesse modelo, que é definir o que eu estou... o ponto de partida dele. A decisão é enviar, mas eu quero enviar de pontos de origem ou destino. Então, o conjunto que eu tenho, ou os conjuntos que eu tenho, que nesse caso são de todos os vértices desse problema, é o que eu vou associar a Izão e a Jzão, que aqui podem ser locais. Então, Izão é o conjunto de locais. Que nesse caso são os mesmos, mas poderiam não ser. Tá? Se não fosse, por exemplo, se eu tivesse só pontos de saída e só pontos de chegada, né? Pontos de oferta e pontos de demanda. Então, poderia ser o conjunto de locais de oferta, que aí ele muda um pouquinho, e conjunto de locais de demanda. Aí eu teria I específico para oferta, J específico para demanda. Se não for, aí tanto o I quanto o Izinho quanto o Jzinho poderiam ser associados ao conjunto Izão, que é de locais. Então, se não tiver diferença na cardinalidade dos conjuntos, que aqui eu estou colocando para vocês explicitamente que tem, olha, eu tenho tantos pontos de oferta, tantos pontos de demanda. Que aqui eu poderia ainda mais dizer, o Izão, ele começa no ponto, aí eu posso trocar de A, né, para numérica, aí eu posso enumerá-los de maneira
diferente. Então, o Izão ele começa no 1 e vai até o N, que era o que eu estava dizendo antes. E o Jzão ele é diferente do Izão, ele vai de 1 até M. Tá? Só que no exemplo anterior que eu estava dando para vocês, o Izão e o Jzão tinham a mesma cardinalidade. Então, vocês podem declarar os dois, né, com a mesma cardinalidade, né, para ter uma diferenciação, mas também poderiam indexá-los ao mesmo conjunto, que não teria problema. Tá? É mais comum, né, que a gente coloque dois conjuntos, que aí fica explícito, mas não é obrigatório. Tá? A rigor, se a cardinalidade é igual, tá? Basta um, não precisa desse Jzão. Mas aí eu estou trazendo exemplos diferentes para vocês. Então, se é enviar algo, então a decisão que eu estou tomando, a decisão, variável de decisão, é de enviar. Então, ó, é a variável x e j, já que eu estou mandando alguma coisa, né, do lugar i para o local j, onde i, né, é o izinho, jzinho, é o índice associado àquele conjunto. Então, pode ser a quantidade de alguma coisa, né? Quantidade enviada do local i para o local j, para j. Aqui, só perdão, tá, gente? Se eu estou no aberto, aqui eu tenho que dizer, tá? Então, vamos supor, são 5 locais de oferta e são 6 locais de demanda, tá? Eu não, eu estava escrevendo, não me atentei que era isso. Então, a gente define, né, a cardinalidade desse conjunto. Ele vai até 5, vai até 6. Então, aqui pode ser ó, a quantidade enviada de I para J. Aí eu digo aqui, ó, ou que o Izinho pertence ao Izão e o Jzinho pertence ao Jzão. Tá? Pode fazer isso aqui. Ou pode dizer que o I começa no 1 e vai até o 5, e o J começa no 1 e vai até o 6. Tá? Pode fazer desses dois jeitos. Só não vai poder fazer desse segundo jeito na generalizada. Tá? Mas, como a gente já definiu os conjuntos antes e os valores deles, a gente pode fazer isso. O Izinho, né, pertence ao conjunto Izão. E se ambos tivessem a mesma cardinalidade, eu ainda poderia resumir em I e J. Então, Izinho, Jzinho, Izinho, vírgula, Jzinho, pertencem a Izão. Se eles tivessem a mesma cardinalidade, né? Se eu tivesse iterando entre os mesmos elementos daquele conjunto. Então, poderia fazer assim. Se a cardinalidade, né, se o tamanho, né, grosso modo é tamanho, mas o nome correto é cardinalidade. Se a cardinalidade do Izão fosse igual à cardinalidade do Jzão. Né? Por exemplo, 5. Se ambos fossem 5. E eu estou iterando entre os mesmos locais. Mas não é o caso aqui, do exemplo que a gente deu. Aí o que pode mudar? Aqui é quantidade enviada. Né? Só que aqui eu poderia ter, ao invés de quantidade, um outro problema em que eu tivesse uma variável binária. Então, vamos supor que, além da quantidade, eu também tenho que dizer
se há uma ativação. Por exemplo, os pontos de oferta, eles passam por um sistema de escolha. Então, dentre os 5 que eu tenho, pode ser que nem todos os 5 estejam disponíveis, né? Eu só posso usar 3 deles. Então, além de saber quanto que eu vou enviar, eu também vou precisar definir quais os pontos de oferta. Aí, se a de oferta é o índicezinho I, qual deles que vai estar ativado. Então, para isso, né, aqui, se a quantidade não tiver uma restrição, né, de ser inteira ou não, ela é contínua ou no campo dos reais. Então, aqui ela pode ser real, se for numa quantidade qualquer, né, ou ela pode ser inteira, né, se for no caso de enviar mesa, cadeira, né, ou enviar pessoas, que seja, ou se for real, né, o envio de quilograma de alguma coisa, né, de ração, de minério. Então, nesse primeiro exemplo que eu dei, pode ser uma quantidade contínua, né, no campo dos reais, ou uma quantidade inteira, né? Aí depende do enunciado. Mas eu também posso ter variáveis binárias, que é, por exemplo, de ativação. Olha, eu tenho esses locais, mas eu não vou poder usar todos ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que ter uma variável para controlar, né, quais estão ativas e quais não estão. Então, quando for binária, a gente define assim, né? 0 ou 1, ela é 1 se, por exemplo, né, se o local I foi ou for ativado. Aí a mesma coisa, né? I pertence a isão. E ele é 0 caso contrário, CC. Né? Então, são esses tipos de decisão que os exercícios vão solicitar para vocês. Né? Uma decisão que pode ser do tipo binária, do tipo inteira e do tipo real. Geralmente, quando for real, é o que a gente chama de programação inteira mista. Né? Uma delas vai ser binária e uma vai ser real, ou uma vai ser inteira e a outra vai ser real, porque se fosse, né, apenas variáveis com essa exigência, a gente estava tratando de programação linear pura, né? sem a inclusão de inteiros e binários. O Laerte colocou assim, a questão se torna mista? Sim. Né? Se uma delas for ou inteira ou binária, aí a gente chama, né, de programação inteira de forma genérica, mas alguns autores chamam de a inteira programação inteira e a binária programação binária. Tá? Aqui, se eu não me engano, o professor Ormeu e eu usamos programação inteira. Aí quando mistura, né, as coisas, né, quando mistura com variáveis contínuas que estão no campo dos reais, aí a gente chama de programação inteira mista. Tá? Tanto se for binária ou se for inteira misturada com as contínuas. Aí programação inteira mista, ou programação linear inteira mista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Tinha do Laerte. Faz uns 3 minutos atrás você disse que significava que o somatório estava no índice J. O que isso significa? Mais para frente eu
eu trago de novo quando eu estiver falando da generalizada. Tá? Então, ó, os conjuntos podem aparecer assim, né? Tem que dizer qual é a cardinalidade deles, né? Na aberta. Na generalizada também, mas aí a cardinalidade vai ser de tamanho n, de tamanho m, igual eu coloquei aqui, mas na aberta a gente coloca números, né? 5 e 6, por exemplo, aqui. A gente pode usar os mesmos índices, né, para um mesmo conjunto, se os índices estiverem tratando da mesma entidade, né, que tem a mesma cardinalidade. Mas se não forem, as indexações têm que ser distintas. Tá? Mas nada impede de dois índices distintos estarem atrelados ao mesmo conjunto. Isso dá conta dos conjuntos. Variáveis de decisão. A gente espera que vocês as definam assim, né? Aí só um alerta, né? Conjuntos a gente grafa com letra maiúscula. Né? Conjuntos com letra maiúscula. Por isso que eu falo isão, jzão. Por convenção, tá, gente? Para formalizar o que a gente está fazendo aqui. E variáveis de decisão e índices, a gente grafa com letra minúscula. Então, é xzinho aqui, izinho, jzinho, yzinho, izinho. Tá? A gente grafa com letra minúscula. E os tipos de decisão são essas. Decisões contínuas, no campo dos reais. Decisões inteiras, né? Aqui é Z, né? No campo dos inteiros. E decisões binárias, no campo binário 0, 1. Aí a gente espera que, né, que nesse campo vocês tragam a grafia da variável, né? E um pequeno texto do que ela significa e a respectiva indexação, que é como está aqui. Se ela for real ou inteira, você pode declarar assim, né? Quantidade enviada de algo, quantidade produzida, que seja. E as binárias assim, né? Você nomeia ela de alguma forma, né? Preferencialmente grafada com letra minúscula, a indexação correta, se ela existir, porque também pode ter variável sem índice, tá? E se for binária, né, nessa apresentação, né? Chave 0, 1, né? 1. Aí eu digo o que acontece se ela for 1, né? Se ela for ativada e a respectiva indexação, e 0 caso contrário. É bem nesse jeitinho aqui. Na FO, a gente segue as mesmas lógicas, né? Mas o ponto de atenção para a FO é a direção, né? Que a gente chama de direção de otimização, que é ou de maximização, maximizar algo, né? Aí eu vou chamar de Z, que é alguma coisa aqui. Aí eu vou maximizar algo, né? Pode ser apenas uma variável de decisão, que é até esse Z, por exemplo, então maximizar Z, ou minimizar um Z. Né? Se não for maximizar nem minimizar uma variável desse tipo, sem índice, aí eu vou trazer algo com aquelas que eu tenho. Então, vamos supor que tenha sido minimizar as distâncias, né? Igual eu estava falando. Então, no exemplo anterior. Então, pode ser 0 de x11 mais 2 de x12 mais até 6 de x56.
Aí aqui só um parênteses que é o do exemplo anterior. Tá? Porque minimizar faz mais sentido com distâncias. Do exemplo anterior. Aí aqui, já que eu estou enviando algo, vamos supor que eu tenha custos associados, né? Eu tenho um preço de venda de alguma coisa que aquela demanda absorveu, eu tenho custo, né, para enviar, associado à distância também, algum tipo de manuseio que eu tenha no centro de distribuição, que seja. Então, a minha FO, nesses casos, vai ter mais uma cara de maximização, que eu quero maximizar meu lucro, né? O que eu estou querendo dizer, né? Então, maximizar meu lucro. Então, eu vou ter um preço de venda para cada quantidade que eu enviei. Então, pode ter esse formato aqui, né? Vamos supor, um preço de venda de 10 do X12, né? Menos os custos associados ao X12. Vamos supor que eu tenha uma taxa de transporte. Então, a taxa de transporte vezes a distância deu, sei lá, 2 de X12. E mais algum custo de alguma coisa que seja variável para X12. Então, vocês podem reparar que eu posso colocar isso tudo junto porque está dentro do mesmo X12. Então, eu posso resumir de 10 menos 2 menos 1 de X12. Aí eu continuo isso para todos os custos até o meu X, que eu acho que vai até o 5,6 que eu coloquei. Então, vamos supor, 20 de X56 menos 7 do X56 menos 3 do X56. Então, aqui eu tenho computado, né? Ó, o preço de venda do 12. Aqui, a distância do 12 vezes uma taxa de transporte. Aqui. Aqui é o 10, aqui é o 2, e aqui é um custo variável do 12. Aí, dessa forma, eu tenho a composição do meu lucro. Eu posso colocar, né, tudo escrito assim, ou, né, todo esse cômputo dentro do parênteses com essa indicação, ou apenas o valor final também. Quer dizer, 10 menos 3, 7. Então, seria 7x12 aqui. Poderia também. A composição final. Aí eu vou computar todos esses custos, né? Vou tirar do preço de venda que eu tenho, de alguma forma, para eu compor meu lucro. E isso apenas para as variáveis x e j. Eu também posso ter, por exemplo, o que a gente chama de um custo de instalação ou de ativação dessas variáveis y aqui, que representam a ativação dos meus pontos de oferta. Pode ser que eu tenha um custo para ativar isso, que é fixo, né? Ou um custo de setup, por exemplo. Então, além de computar isso, eu ainda vou computar os custos associados à variável y. Então, menos, não sei, vamos supor que seja 50 mil para ligar o ponto de oferta 1. Então, 50 mil Y1 menos 30 mil do outro, do Y2, até meu Y vai até 5, né? Menos, sei lá, 70 mil do Y. Estou ficando sem espaço aqui. Tá? Deixa eu mudar a visualização. Y5. Né? Aí eu estou computando todos os custos com o sinal, né?
Eu estou tirando do meu preço de venda, do meu lucro bruto, para ter lucro líquido, né? E o que é receita, eu estou com sinal positivo, então eu estou computando o meu lucro certinho, né? Então eu vou maximizar esse valor de lucro. Então as FOs podem vir assim, né? De maximização, onde eu tenho que maximizar, né? Aí pode ser um lucro, uma receita de alguma coisa, ou vou pensar outros de maximização. Você pode querer maximizar também uma cobertura de algum serviço, pode acontecer também, né? Ou maximizar o número de funcionários para uma dada atividade, também pode acontecer. E que a gente vê com mais frequência de minimização de custo, né? Minimização de distância, né? Minimização de tempo de execução de alguma coisa, né? Minimização de número de funcionários para alguma atividade. Então, isso é muito comum. Então, na FO, se atentar se é de maximização ou de minimização. Por vezes vem escrito, né, para vocês qual a direção, né, qual que é o objetivo do problema, mas em algumas vezes não vai aparecer, então tem que ser intuitivo pelo enunciado, tá? Pode ser que não apareça. Aí vocês, né, pela construção do enunciado, tem que decidir se é de máximo ou se é de mínimo. Deixa eu dar uma lida no chat. Isso é tudo sobre FO e a gente fala mais um pouquinho de restrições. A indexação das variáveis de decisão, o I e J precisa estar entre chaves. Deixa eu ver aqui. O I e o J. Não, ó. É o Francisco, né, Francisco? A indexação aqui, né, ela é das variáveis no primeiro momento. Então, x, tem os índices I e J. Essa é uma primeira indexação da variável propriamente dita. Então, o x guarda a relação com esses dois índices. Eles significam o quê? Né? Eles significam, o x ele é a quantidade enviada, aí os índices I e J são os locais. Então, do local I para o local J. Aí, depois disso, a gente segue para a indexação conjunto índice, né? A associação conjunto índice. O Izinho ele está associado ao Izão e o Jzinho associado ao Jzão. Então, a indexação, né, dos conjuntos está aqui. Então, Izinho pertence a Izão, Jzinho pertence a Jzão. Eles não precisam estar entre chaves aqui, não. É separado por vírgula mesmo, tá? Aqui eu só coloquei para ganhar espaço, porque a gente tem outra forma de representar, que é essa do lado. Então, o Izinho ele vai de 1 até 5 e o Jzinho vai de 1 até 6. Pode falar, Francisco. É essa parte aí mesmo. Essa esse aqui? I igual Esse Não. I igual ao que pode ir de 1 até 5, se precisava estar entre chaves igual fica lá em cima. Não. Senão, a gente estaria representando ele como conjunto. Tá? Entre chaves é uma representação de conjunto. Tá? Para a gente fazer isso, são essas duas maneiras aqui. Né? Ou eu uso a notação de conjunto, aí o índice está associado ao conjunto Izão, né? O índice Izinho pertence ao conjunto Izão, ou eu digo que o Izinho ele tem esses valores, vai de 1 até 5.
tá? Porque o I aqui ele não é conjunto, o Izinho. O Izão é conjunto. O Izão é. Então, por isso Não, que ele beleza. está entre Beleza, beleza. chaves, tá? Show. O outro não. Obrigado. É mais uma notação matemática, pode ser confusa, mas é porque um é conjunto e o outro não é. Então, ok, a dúvida do Francisco foi. Aí, as restrições. As restrições, né, eu já dei um exemplo do anterior, e eles podem variar muito, né? Pode ser uma ligação entre variáveis, ou pode ser, deixa eu colocar aqui, ela pode ser daquele tipo lá, né, que eu coloquei lá do outro, de ativação excludente, né? Por exemplo, x11 até o x 16. Então, só um desses vai ser ativado. Então, é a soma igual a 1. Né? Pode ter restrições desse tipo. A gente pode ter, né, como eu tinha falado ali, se eu tenho variáveis inteiras e variáveis contínuas, e além delas eu ter variáveis do tipo binárias, na maioria das vezes eu vou precisar fazer uma ligação entre variáveis. Então, né, podem surgir restrições desse tipo. Um x11 ele pode precisar guardar uma relação com a ativação do y1. Aí tem que lembrar, não, mas essa variável é inteira ou contínua, né? Ela está no campo dos reais ou no campo dos inteiros. E essa daqui está no campo dos binários, né? O conjunto dessa aqui é 0, 1. Essa daqui pode ser z positivo ou reais positivos. Então, pode gerar um desbalanço aqui, né? Eu preciso guardar a relação entre elas de alguma forma, mas tem um desbalanço na ordem de grandeza delas. Então, eu posso precisar fazer uma ligação de variáveis aqui com o que a gente chama de um Big M, né? Que está associado ao 1, 1 aqui. Breno, Deixa eu colocar a vírgula. Então, você pode precisar fazer uma ligação de variáveis do tipo Big M. Ou então, não, elas guardam a mesma ordem de grandeza, são duas binárias. Então, vamos supor que eu tenha um Z1 aqui e ele guarda a relação com Y. Então, pode ser um menor ou igual a Y1, ou maior ou igual. Então, as restrições podem mudar muito, mas tem algumas que vão aparecer, né, com mais frequência. Essas do tipo de ligação de variáveis aparecem muito. Ligação de variáveis. Do Big M, né, as que são binárias. Então, isso tem que estar um pouco mais claro, porque as restrições variam muito. Então, não tem como eu apresentar todas aqui. Mas tem um último campo que é muito importante. Antes de eu ir para eles, o Laerte pediu a palavra, pode falar, Laerte. rapidinho, isso que você acabou de explicar é um pouco parecido com a questão 1 da lista 1 que está na plataforma, da letra A. É tipo, isso aí que você falou, pode ser dizer que é um tipo de uma condição, igual na Sim, letra A da lista 1, fala sobre os produtos 1 e 3 devem ser alocados à mesma máquina. isso. Não é só a letra A, né? São todas as letras. Sim. Só que qual que é o ponto nessa primeira questão aí? Com a aula 2 que vocês têm, vocês só vão conseguir construir a primeira parte dele, tá? Que é, se eu não me engano, a escrita de um problema clássico de designação. As letras A D, vocês vão precisar da aula 3, que é modelagem parte 2, que guarda essas relações que eu estou falando, né, com vocês aqui. Na primeira parte, na aula 2, vocês
até são apresentados a restrições do tipo Big M, mas as de ligação de variáveis de maneira genérica está na outra aula. Tá? Então, hoje vocês não vão conseguir fazer da letra A até a letra D, mas a partir de semana que vem vocês podem tentar. Mas a primeira parte vocês conseguem tranquilamente. Se eu não me engano, é um problema de designação. Então, vai escrever ele como o enunciado solicita, sem levar em conta as letras A e D. Aí, as letras A e D, elas vão servir, né, como restrições adicionais ao problema que vocês conseguem escrever hoje. Ficou claro? Entendi. Ainda a gente precisa da parte 2 para completar o que a gente ainda tem dúvida e não sabe. Isso. Então, isso daqui que eu estou apresentando também, vocês vão ver na parte 2, né? Na aula 3. Mas aí vocês vão ter que, né, já ficar ciente, né? Tem esses tipos de restrições, talvez eu precise fazer uma ligação de variáveis, né? Porque uma guarda relação com a outra, mas eu tenho que ver qual tipo é uma, qual tipo é a outra. Se elas forem binárias, né, qual tipo de relação que elas guardam? A ativação de uma leva à ativação da outra. A ativação de uma leva à desativação da outra. Né? A ativação de duas leva à ativação de uma terceira. Então, isso tudo está na outra aula. E as restrições, elas variam muito de problema para problema. Você poderia comentar sobre essa questão 1 na semana que vem, quando tiver tudo completo? Sim. Né? Desde que tenha tentativa. Tá? Se você, por exemplo, tentar, a gente olha junto a tua solução. Tá? Tira a foto, aí a gente olha aqui. Ok? Beleza. Aí, para a gente não ficar tanto, né, na lógica de que as restrições, né, podem ser, né, qualquer coisa ou de qualquer tipo, tem essas mais comuns que eu coloquei aqui, e tem um que a gente sempre pede, todas as vezes pede, e que a maioria dos alunos esquece de colocar no final. Então, tem essas que são muito comuns. Né? Essa daqui é a ligação que a gente chama do tipo Big M. Tá? Essa é uma relação também, né? Mas é o que a gente chama de eventos excludentes. E aqui de ligação entre binário e binário, que pode ser, né, qualquer relação que ele guarde entre binários. Mas um campo, né, ou um grupo de restrições que a gente sempre pede e que os alunos esquecem, deixa eu voltar para o preto aqui, é a declaração de variáveis. Declaração de variáveis. Aí o que é isso? Lá atrás a gente definiu, né, um campo específico para as variáveis. Eu digo quem elas são, explicito aquilo que essa variável controla e digo a indexação. Né? Ela foi nomeada assim, guarda essa relação com esses conjuntos e ela faz isso, nesse campo. Aí, nas restrições, né, no subcampo das restrições, no que a gente costuma chamar de grupo de restrição, né, declaração de variáveis, aí a gente vai dizer a que conjunto cada variável pertence. Né? Porque lembra que eu tinha dito que o x e j aqui,
ele poderia ser real ou inteiro? Aqui a gente não tem certeza, né? Porque se é inteiro ou se é contínuo aqui. Apesar de não dizer, né? Se é quantidade enviada de cadeira, de mesa, né? Até pode estar, aí isso fica mais claro para quem está lendo. Mas o ponto para a gente definir isso, já que pode gerar essa ambiguidade, é aqui embaixo, na declaração. Então, aqui eu vou dizer a que conjunto o x e j pertence. Então, ó, o x e j que eu declarei lá, ele é contínuo, tá? Então, se é contínuo, x e j é maior ou igual a zero, o i vai de 1 até 5 e o j vai de 1 até 6. E o y, que está indexado no i, ele é binário, então ele pertence ao conjunto 0, 1, que é o conjunto de escolha binária, né? 0, 1. E o i vai de 1 até 5. Agora, não, o meu x e j não é contínuo, ele não está no campo dos reais, né? Ele é inteiro. Eu vou colocar de outra cor, só para deixar claro para vocês que é uma possibilidade. Então, meu x e j lá, ele é inteiro, né? Então, se ele é inteiro, ele pertence ao inteiro, né? Z positivo. Meu i vai de 1 até 5. E o meu j vai de 1 até 6. Aí a mesma coisa, tá? Aqui você pode colocar que o izinho pertence ao izão. Jzinho pertence ao jzão, né? Aqui é o U. Você pode dizer que o x e j, né, quando for contínuo, ele é maior ou igual a zero, ou x e j pertence aos campos dos reais positivos. Aí a continuação aqui é o que está aqui. Ou ainda, eu posso dizer que o x e j, por extenso, x e j é real. E aí eu continuo também lá a escrita. Na linha de baixo aqui, no y, né? Ou yi é binário. E continuo lá a indexação. E no último, ou, né? Eu posso dizer que o x e j é inteiro. E continuo a indexação dele igual a gente fez aqui. Então, tudo isso são possibilidades. O que a gente vai fazer, né, nos nossos gabaritos é essa primeira aqui. Tá? Dessa forma aqui. A primeira anotação que eu usei. Vai ser, se for contínuo, vai ser maior ou igual a zero, com essa indexação. Se for binário, vai ser assim, com essa indexação. Se for inteiro, vai ser assim. Só que você pode escrever que pertence ao campo, né, ao conjunto dos reais positivos. Pode escrever por extenso ainda que é real, é binário, é inteiro. Só precisa constar. E a maioria de vocês esquece esse último campo. Então, isso... Deixa eu dar zoom out aqui. Isso é o que precisa constar, né, com exemplos aqui. Então,
Na formulação algébrica, tem que constar, né? Opcionalmente, conjuntos, já que não consta nas notas de aula, mas a gente sugere colocar o campo conjuntos com seus respectivos conjuntos. O campo variáveis de decisão obrigatoriamente, né? Com as suas respectivas variáveis, sejam elas quais forem. A função objetivo, e aí é a função, tá? Não são as, é apenas uma, ou é maximizar ou é minimizar, não são duas. A gente não apresenta programação de metas aqui para vocês. E o campo restrições, que aí pode ser de qualquer uma dessa natureza que eu coloquei para vocês, e lembrar de não, né? Sempre lembrar, fazer o maior esforço para não esquecer o subgrupo, né? Que é o grupo de restrições de declaração de variáveis. Quer dizer a quais conjuntos elas pertencem. Aí como que fica a pontuação disso, né? Aí deixa eu trocar de cor aqui, já que eu tinha falado para vocês que eu ia conversar sobre isso também. Geralmente, as variáveis de decisão, elas valem 20%. A FO vale 20%. E as restrições valem 60%. Tá? E aí, dentro dos 60%, né, a composição dos 60%, esse campo que eu estou falando para vocês que vocês esquecem, eles variam de 10, mais ou menos, né, de 10 a 20%. Então, não é 10, 20% de 60%, não. Não é percentual sobre percentual, não. É a soma mesmo. Então, aqui vale até 20, então sobra 40 dos 60%. Então, vocês já começam com menos 20% da nota total, esquecendo esse campo aqui. Então, não esqueçam que aí vocês já começam com 20%, né, da pontuação. Porque a gente também considera, né, se você errou a definição das variáveis de decisão, mas você atrelou corretamente o raciocínio que você fez aqui no subcampo, né? Por exemplo, o x e j era inteiro, tá? Era obrigatoriamente inteiro, obrigatoriamente. E você colocou como real aqui. Então, aqui está errado. Então, aqui seria descontado 10% aqui. Então, aqui está errado. Só que lá embaixo você declarou ele como você havia declarado aqui. Então, você seguiu a lógica correta de indexação, de atribuição das variáveis ao seu respectivo conjunto. Então, se você disse que era real aqui, você tem que declarar como real aqui. E se é inteiro aqui, tem que estar escrito como inteiro aqui. Então, você não perde o ponto duas vezes. Então, se você errou aqui, você vai ser descontado em 10% aqui, mas aqui, se você tinha definido que era real, você colocou como real aqui. Né? A gente não penaliza duas vezes, senão seria penalizar duas vezes. Agora, o que não pode é estar diferente. Então, você colocou real aqui, mas aqui você declarou como inteiro. Né? Então, aí está errado aqui, 10%, e está errado aqui, mesmo que no gabarito estivesse certo. Então, você definiu errado aqui e errado aqui. Agora, a não ser que fosse dúbio, né, aí, que no enunciado não estivesse claro, aí pode ser que numa vista de prova a gente considere alguma coisa. Mas você precisa seguir a lógica do que foi declarado aqui com o que foi declarado aqui. Tá? Mesmo que no gabarito esteja errado, né,
a gente não vai penalizar vocês duas vezes se na definição das variáveis você já foi penalizado. Então, não tem essa dupla penalização. Tá? Porque, né, aí, se você olhasse, ia dizer, está errado no campo variáveis e está errado no campo declaração. Então, seria penalizado duas vezes. Seria 20% nos dois. Então, não, seria só 10%. É uma... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Me fugiu o nome agora. É uma normalização que a gente adota para esses erros. Oi, Laerte, pode falar. Desculpa atrapalhar de novo. Você tem alguma dica para estar ajudando a gente? De novo, voltando ali na lista 1, na questão 1 mesmo, sobre a interpretação, porque me parece um pouco tipo assim, tem que interpretar legalzinho para você poder estar fazendo tudo isso aí, o conjunto, a variável, a função. É, assim, vai soar repetitivo da minha parte. Alô, alô? Peraí, gente, que tá pulando alguma coisa na minha tela. Aqui, voltou. Eu vou soar repetitivo, né, por diversas vezes, mas não tem jeito, tá, Leti? A única forma de você ficar tranquilo quanto a isso é fazendo muitos exercícios. Assim, não tem para onde correr, é tentar fazer os exercícios da lista, que não são muitos, mas que já tem o nosso gabarito preliminar lá, que a gente conversa aqui, é tentar fazer, aí sim, prioritariamente, exercícios do Tarra, tá? Que são um pouco mais simples e uma boa gama deles tem resposta, tá? Se por acaso você não consegue tirar dúvida por aqui ou quer fazer mais exercícios de maneiras mais rápidas, né, sem o tempo que eu levo para responder vocês, ou até mesmo ser de um exercício que eu ainda tenha que pensar para resolver, então a gente perde tempo aqui. Então, a minha sugestão, né, na ordem os exercícios da lista, né, que já tem gabarito e são alguns que eu já conheço, então eu vou ajudar vocês mais rápido. Seguido da lista são os exercícios já resolvidos nas sessões do Tarra, tá? Que já tem. Aí, se você tiver alguma dúvida do que está lá no Tarra e a gente conversa aqui, né? A gente olha mais ou menos, né, como foi a solução do Tarra, e se não ficou claro aí a gente conversa. Seguido desses exercícios, os exercícios selecionados do Tarra que também tem gabarito. Tá? E assim, eu já dei uma olhada neles e não tem gabarito incorreto lá não, tá? Pode usar com tranquilidade. Só que eles não, assim, não são todos que estão completos, tá? O Tarra pode usar alguma anotação diferente do que a gente usa. A resposta pode estar condensada, então pode ter as variáveis e a FO e as restrições meio jogadão lá, então pode ser um pouco complicado de entender, mas está certo. Se o problema for entender, aí a gente entende aqui. A única dificuldade vai ser, né, de exercícios em que aí eu ainda vou ter que ler o enunciado para te responder. Agora, se forem esses, aí a gente resolve rapidinho aqui, tá?
a gente ganha mais tempo. E se você não quiser, ou se não tiver tempo na terça-feira, né? Para quem está vendo a aula gravada. Vocês podem usar esses exercícios como referência, né, se quiserem uma celeridade maior. Tá? São esses que eu recomendo. Os do Arenales são bem mais complicados. Tá? E, como eu disse na semana passada, os exercícios da AD, elas estão num nível de Arenales. Tá? Estão num nível um pouco mais difícil, de AD. Só que aí tem o nosso suporte, a gente ajuda na escrita das formulações, então não fica tão difícil. E nas provas, né, as provas já é nível de lista, né, e algo entre o Tarra e o Arenales. Então, dependendo da prova, se as outras questões forem mais fáceis, aí a de modelagem, né, pode ser que esteja no nível de Arenales. Mas, assim, não é com tanta frequência, não. Elas costumam estar um nível abaixo da AD, um nível acima da lista. Que eu tinha falado na semana passada. Mas, geralmente, eles estão no nível da lista, mais ou menos o do Tarra ali, os exercícios propostos do Tarra. Então, a única forma para isso mesmo é fazer muitos exercícios e com frequência. Não é só fazer também, aí, fiz e esqueci e só volto na prova. Tá sempre revisitando, né, fazer de novo. Alguma coisa que eu acho que eu fiz, mas não estou 100% seguro. Vai lá e pergunta, né, por que aquela restrição está fazendo aquilo, por que tá daquele jeito, eu fiz de outro jeito, está certo? Então, tenta revisitar os que já fez, porque eu já tive semestres aí de ter questões na prova da lista. Assim, aí, quem fez a lista se deu bem, né? Eu à. E quem não fez não pode nem reclamar, né? Porque a gente conversa sobre a lista, né, tem gabarito preliminar, a gente acaba resolvendo algumas aqui, não todas, porque são muitas questões e algumas são grandes. Né? São poucas questões, né, para você ficar seguro, né, porque são 8, 9, mas são muitas questões para a gente resolver todas aqui. Mas, assim, preferencialmente fazer as da lista, porque já caiu mais de um semestre, né, questões da lista. De ter gente que ter achado a prova difícil e a lista estava lá, só não fez a lista. Então, olhem com carinho, tá? Eu só vou pedir para, se for questão que a gente sabe que não tem gabarito, né, das listas, das referências, né, para vocês me mandarem antes para eu não perder tempo aqui na aula. Né? Então, se for, por exemplo, do Tarra ou do Arenales, e nenhuma delas tem a solução própria do Arenales, então vocês vão tentar fazer, né, como se fossem questões inéditas e vão trazer para a gente olhar junto, mas aí eu tenho que ler antes para eu ver com antecedência também para ter algum gabarito meu ali para a gente comparar. Tá? Senão eu vou perder muito tempo analisando a questão que a gente pode estar fazendo outra coisa. Então, se não for nada resolvido, né, que eu estou dizendo de questões inéditas, só me manda uma mensagem antes, né, por mensagem privada, ou manda o enunciado lá na sala de tutoria para eu dar uma lida antes, para eu saber mais ou menos o que a gente vai tratar.
né? Aí também, se eu não souber, né, porque eu não sou dono da verdade, né? Se eu não souber, aí a gente vê, né? Eu vejo com calma ao longo da semana ou peço ajuda ao professor meu, tá? Aí ele ajuda a gente se a questão for muito difícil. Então essa é a lógica para questões. Se eu não me engano, eu tenho na plataforma uma sugestão de exercícios do Tarra. Deixa eu ver se está oculto aqui. Eu acho que está oculto. Mas por vezes os alunos pedem alguma seleção extra, né, de exercícios propostos do Tarra. Ah, tem aqui sim. Indicação de exercício de modelagem. Todos do Tarra. E tem do Golbar e Luna também. Deixa eu disponibilizar para vocês lá na plataforma. Ó, tá lá na aula 2, no campo material complementar, né? Embaixo do arquivo de resolução não oficial da lista 1, está lá a indicação de exercícios de modelagem. Tem uma restrição aqui, eu já vou tirar. Então tem uma indicação lá. O Alex perguntou, alguém tem um link para esse livro do Tarra? Então, eu não tenho, tá? A gente tem uma diretriz clara da plataforma aqui, né, que a gente não pode incentivar a pirataria, mas a gente sabe que tem, né, que os livros rodam, né, pelas mais diversas ferramentas aí de democratização do ensino e do conhecimento, né? Então, a gente não disponibiliza o livro, né, nenhuma das referências para vocês, porque tem questões de direitos autorais e tal, né, só se fosse o link para comprar, mas a gente sabe que roda os livros em formato PDF aí, né, que, que, que estão, né, em sites piratas aí. A gente não recomenda e nem pode recomendar formalmente, mas a gente sabe que tem. Então aí fica a critério de cada um, né, utilizar esses meios ou não. A gente só diz que existe, mas não incentiva ninguém a fazer. Ok? Então, eu precisava falar, né, dos campos para vocês, mais ou menos o formato, como vai ser cobrado, aqui no caso, tanto na AD quanto na AP. Alguém tem alguma dúvida, né, sobre a formulação algébrica e esses campos? Eu vou falar rapidinho do formato generalizado. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Beleza. Vou apagar aqui e a gente vai falar em 5 minutinhos mesmo. É, do generalizado. Então, o que é o generalizado? A gente não vai usar mais os dados, né, da instância daquele problema e a gente vai parametrizar esses dados. Como eu já trouxe, por exemplo, anterior para vocês, eu só vou colocar os campos que vão ser solicitados na formulação algébrica, aí que a gente chama de geral, né, ou generalizado. Ou generalizado.
faço aqui, acho que tá bom. Então, quais são? São os mesmos que a gente viu. Agora eu vou colocar apertadinho mesmo aqui, porque não tem problema, e abreviado. Conjuntos, né, que é opcional, né, porque não tem nas notas de aula, então a gente não pontua, né, não desconta se não tiver, ou se tiver correto de alguma forma, que vai estar incorreto nos outros campos. Campo adicional, que é a parametrização, que a gente vai chamar de parâmetros. E aqui eu já vou falar sobre eles, porque o resto é igual. Então, a gente já viu, né, no exemplo anterior, lá no começo da aula, um exemplo de parametrização de um vetor ou de uma matriz de distâncias. Então, eu tenho lá uma série de valores de distância associada à minha variável de decisão, eu não posso mais colocar esses valores, preciso colocar o parâmetro. Os parâmetros, aí, no exemplo de distância, é um Dzão, aí tem que lembrar, parâmetros, assim como conjuntos, são grafados com letras maiúsculas. Então, Dzão e J, aí eu vou declará-los, né? Vou defini-los igual a gente faz nas variáveis de decisão. Então, Dzão e J é a distância entre, aí pode ser vértice, local, né? Entre os locais, já que acho que eu estava usando locais, né? Locais I e J. Jzinho. E faço a indexação, né? Aqui eu ainda posso dizer a unidade de medida dele. Então, se é metro, se é quilômetro, eu também posso colocar, né? Aí tá, por exemplo, em quilômetros. E aí o I pertence, o Izinho pertence ao Izão, aqui necessariamente, tá? E o Jzinho, aqui pode ser Jzão ou Izão, porque eles são o mesmo. A única diferença aqui, né, seria que o Izão é o conjunto de locais. Agora o Izão vai de 1 até N, né? Que no anterior era 5, mas agora, como está generalizado, é N. Aqui só poderia ser diferente se naquele formato vocês colocassem que o I vai de 1 até N. Aí isso aqui poderia, tá? No lugar desse aqui. Mas a gente prefere, né, que na generalização, como tem parametrização, fazer tudo com conjunto. Aí fica tudo num formato só. E a gente também sugere, né? Se eu optei por fazer a indexação por conjunto, usa toda a formulação com essa notação, né? Não misturar, né? Um com o outro aqui, esses dois aqui. Ou você faz esse lá no aberto, né? Faz esse primeiro ou esse segundo. E não ficar misturando, né? Faz um ou outro. Escolhe um, segue um padrão. Se for um é um, se for outro é outro. Então, a parametrização dessa matriz de distância. Mas eu também posso ter vetor, né? Vamos supor um custo fixo de abertura de algum local dele. Custo fixo, também tudo maiúsculo, né? Czão, Fzão. Custo fixo de abertura do local I. Então, custo fixo de abertura do local I. Eu digo lá,
é em unidade monetária, ou é em unidade monetária à base de 1.000, né, ou de milhão, né, pode colocar. Vizinho pertence a isão. Aí isso é um vetor, porque só tem um índice. Né? Aqui eu tenho dois índices. Eu posso ter mais também. Né? Posso ter é, outras indexações, né, se o problema solicitar. E também pode ter nenhum, né, ser uma constante. Então, é uma taxa de alguma coisa. Então, por exemplo, uma taxa de transporte. Pode ser a taxa T, não sei, TX. TX é a taxa. É a taxa de transporte. Aí esse não tem indexação nenhuma. Aí eu posso colocar a taxa de transporte é unidade monetária por quilômetro ou por metro. Você pode colocar, né? Mas aqui não tem indexação. Então são os parâmetros que podem surgir. É, Aí continua daquela forma que a gente viu, mas aí tem que substituir os valores pelos parâmetros, né? Que aí é variáveis de decisão, seguido da FO. Aí vai ter que estar tudo generalizado aqui, das restrições. Mesma coisa, só que agora, ao invés dos valores, tem que trocar os valores pelos parâmetros, né, e as notações de somatório, né, para todo, se a restrição variar, né? Então é isso. E aí, para responder a dúvida do Laerte lá de trás, eu só vou fazer uma anotaçãozinha rápida. Antes disso, eu vou marcar os campos que são necessários, estritamente necessários para isso. É parâmetro, variável de decisão, FO e restrições. Os conjuntos é opcional no geral. No aberto, né, são esses três aqui que são necessários. Variável de decisão, FO e restrições. O conjunto é opcional também. Aí o Laeste tinha perguntado lá o que significava que o somatório estava no índice J. Vou explicar rapidinho também. Vou relembrar o exemplo que a gente trouxe. Ó, imagine que eu tenha essa restrição. O x11 mais x12 mais x13 mais até o último que eu disse lá que era x16. Aí, alguns alertas. Isso daqui que a gente está fazendo é uma pequena generalização no formato aberto. Isso pode fazer, tá? No formato aberto, se for algo muito grande para você ganhar tempo, tá? Desde que fique claro, né, de quanto a quanto cada índice está variando, tá? E tem exemplos disso nas notas de aula, na aula 2. Tem essas pequenas generalizações, para o formato, para a nossa formulação ficar compacta. Né? A gente não sugere fazer muito, tá? A gente só sugere fazer se o enunciado for grande mesmo. Né? Tiver 6, tiver 8, tiver 9 índices nesse somatório. Aí, para ganhar tempo, pode fazer assim. Agora, se variar só de 1 a 3, 1 a 2, 1 a 4, aí evita fazer esse tipo de generalização, tá? No formato aberto. Olha, eu tenho esse somatório aqui, ele é igual a 1. Isso é uma restrição. Essa é a primeira restrição desse grupo
de restrições que eu vou trazer. Aí, o x, eu tenho essas também. x21 mais x22 mais x23 mais x26. E ele vai se repetir para cada, aqui só lembrando que é x, i, j. Para cada i até o último i, que é 6, lá embaixo. Aí eu posso generalizar também, ó, pontinho, pontinho, até o último. São leves generalizações na formulação aberta que pode fazer. Então, o x61 mais o x62 mais o x63 mais x6. Então, essa é a restrição 2, aí eu vou ter a 3, a 4, a 5 e a 6, que é a última aqui. Aí, para generalizar, a gente precisa saber quem está variando no quê. Né? Então, né, como eu disse antes, primeiro a gente vai escrever a equação daquela restrição ou do grupo de restrições que a gente está generalizando. Então, primeiro escreve a equação, ou a inequação, né? Aqui é a equação, porque é de igual, se fosse maior ou igual, era inequação. Então, escreve a equação ou a inequação da restrição ou do grupo. Aqui é um grupo, né? Porque elas têm o mesmo caráter e estão agrupadas juntinhas. É o mesmo grupo. A gente troca essas colunas todas e essas seis linhas por uma única linha. Então, primeiro escreve a equação, ou a inequação. Então, quem é ela? É uma variável x e j que eu estou somando em algum desses índices, ou no i ou no j, e estou igualando a 1. Então, a equação, ou a inequação, mas aqui a equação aqui, é um somatório em x e j que é igual a 1. Então, eu escrevo primeiro a equação. Eu estou usando só o x e j, que é igual a 1. Só que o x e j eu estou somando. Tem várias somas aqui. Então, é um somatório. Eu indico a notação de somatório com sigmazão aqui. Sigma, que é o somatório. E no somatório, eu vou indicar quem está variando, né, quem está mudando dentro dessa soma. Quem varia na soma? Quem perguntou foi o Laerte, né? Quem está variando do índice I e J nessa equação aqui. Né? Se o I vem primeiro que o J, ó, o 1 está travado aqui nessa equação. Então, se o 1 o J está variando. Isso. O I está travado e o J está variando. Então, Entendi agora. o J varia. O J varia. Né? Aí a gente pode definir como J igual a 1 e vai até 6. Aqui no aberto, perdão, eu estava generalizando, né? Ele vai até N. Ou então fazer no de conjunto. Anotação em conjunto. Jzinho pertence a Jzão. São as duas possibilidades. Só que aqui, Lert, eu só generalizei a minha equação, né, de uma restrição. Que no caso foi essa aqui e o I não foi definido. Eu preciso dizer agora em qual valor meu I varia, para ele representar todo esse grupo de restrições. As 6, ou no caso as N, quando eu generalizá-las de fato. Aí eu posso ter N, não preciso ter 6. Então, a parte da equação acabou. Se a parte da equação ou da inequação acabou, eu ponho a vírgula ou ponto e vírgula. E agora eu vou dizer para o leitor em qual índice a minha restrição, né, ou as minhas restrições, ou o meu grupo de restrições, que nesse caso são 6 restrições, que representam esse grupo de ativação aqui, de eventos excludentes, perdão, em qual índice ela está variando.
Então, se o J varia no somatório e o I está travado na equação, o meu I vai variar nas restrições. Ou seja, 6 restrições ou N restrições para um modelo generalizado, para uma formulação generalizada. Então, eu vou dizer que o I, aqui fora, ele pertence a Izão, né? Ou a outra notação é o I ser igual a 1 até N. Né? Só que aí que eu estava dizendo para vocês. Se eu fiz aqui Jzinho pertence a Jzão, aqui opta por Izinho pertence a Izão. Tá? Agora, não. Se eu tivesse feito dessa forma aqui, né? Aí aqui, no somatório, troca esse somatório, né, para ficar tudo numa notação só. Aí troca, né, põe o sigma, diz que o J vai de 1 até N. Aí fica tudo numa notação só. Que isso é a mesma coisa que isso daqui. Para não ficar notações distintas. Então, com essa linha, eu estou generalizando todo esse grupo de restrições, que são essas 3 restrições. Quando eu digo grupo, eu digo um conjunto que tem o mesmo propósito. Aqui é o mesmo propósito de eventos excludentes, né? Eu só posso ativar uma delas e que elas guardam essa propriedade, todas essas restrições, de 1 a 6. Em todas elas, eu estou fazendo um somatório, que o somatório varia no J, né? Eu somo essas variáveis x e j que variam no J, e a soma delas tem que dar 1. Então, a equação ou a inequação delas tem essa característica. E ela não é só uma. Né? Ela não é só uma restrição, ela é um grupo. Como ela é um grupo, aí eu digo o valor em que o meu índice está travado no somatório, em que eu não coloquei valor para ele. Se eu não coloquei valor para ele no somatório, ele precisa variar no que eu chamo de restrição. Então, um varia no somatório, outro varia na restrição. Então, o I que está travado na escrita da equação ou da inequação, ele vai variar nas restrições, que é do lado de fora. Por isso que põe a vírgula ou ponto e vírgula nele, né, para dizer que o índice que está aqui sem valor, ele vai variar por fora do somatório. Então, como ele varia por fora do somatório, eu digo, olha, isso daqui vai valer para cada, né, esse somatório das variáveis x, né, no índice j, que deve ser obrigatoriamente 1, ele varia para todos os valores de i dentro do conjunto izão. Então, assim eu generalizei todas essas, 6 ou n, numa linha só. E essa é a generalização que a gente espera no formato generalizado. Então é isso. Ok, Lert? Beleza. Maravilha, então. Mais alguma dúvida antes da gente fechar? Então, beleza, vamos fechar por hoje. Eu acredito que ou no começo da próxima semana ou ao longo da próxima semana a gente tenha os enunciados das ADs, mas aí a gente vê, tá? Se o tempo ficar apertado, a gente pode negociar uma extensão com o professor Romeu, tá? Se ele planejou, né, dentro de 2 semanas a atividade, dentro de 3 semanas, depende do nível do nível das tarefas que ele propôs, né? Se está dentro de 2 semanas, né? De um pouco mais ou de um pouco menos, mas geralmente são 2 semanas. Aí qualquer coisa a gente altera prazo aí, não tem muito problema não. Mas se não sair no começo da próxima semana, sai ao longo dela e a gente faz algum ajuste caso seja necessário. Tá? E a gente continua dessa forma. Né?
quem conseguiu, ou quem conseguir fazer alguma coisa da lista ou dos exercícios, já queira alguma resposta antes da próxima sessão, que não é semana que vem, porque semana que vem é carnaval, é só dia 20. Aí a gente se fala, né, pela sala de tutoria, ou então pelo chat, que também tem chat amanhã pela manhã. Né? Quem quiser tirar alguma dúvida, né, que tenha ficado de hoje, ou que tenha surgido da lista, pode tirar pelo chat também. E a gente se vê, então, no dia 20, na próxima sessão de vídeo. Né? Aí, se já tiver dúvidas avançadas lá no fórum, que a gente costuma colocar fórum para AD, aí a gente bate um papo também para fazer algum ajuste, alguma coisa que não tenha ficado claro antes da entrega de vocês, né? Se for 24, eu não tenho certeza quando que é. Se é 25, acho que é 25. Aí, se ficar apertado para 25, a gente tenta negociar para o dia 3. Aí a gente consegue bater um papo dia 20 ou dia 27 de alguma coisa que não tenha ficado claro. Tá, D? Ok? Então é isso. Né? Para quem puder, amanhã pela manhã, a gente se vê, se não até o dia 20. Bom, uma boa noite a todos e obrigado pela presença e pelo bate-papo de hoje aí. Valeu, boa semana para vocês.